O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Boa noite, queridos irmãos. Coloquemo-nos em uma posição confortável, elevando o nosso padrão vibratório para recebermos as benesses oriundas da espiritualidade amiga sobre a égide do nosso irmão Bezerra. Escutaremos uma mensagem do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel. Desculpa sempre. Se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores, aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas e experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faz silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirá suficiente clareza para que a sombra
não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ames as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E tomados por essa energia de amor e de paz, refletindo essa belíssima mensagem, onde nos convida à indulgência, ao amor, o perdão, elevemos nossos corações ao nosso Pai em oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e nos livras, ó Mestre, de todos os males. Que assim seja. Prosseguindo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, 1 e 2. Item 12. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei,
ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. João capítulo 8, versículos 3 a 11. Dando continuidade à irradiação de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a proteção de Deus, de Jesus e dos bons espíritos para todos. Vibremos, meus irmãos. Nesse momento, mentalize uma luz forte e poderosa invadindo o ambiente. Essa luz é Jesus, com seu amor incondicional. Peça o que está necessitando: saúde, harmonia, paz, equilíbrio. Converse com Jesus. Abra seu coração nesse momento. Vibremos por nós mesmos.
Agora, vamos vibrar amorosamente por todas as pessoas que vieram em busca de auxílio, de ajuda. Vamos envolver nessa vibração os familiares, os parentes, os amigos, colegas, os afetos e desafetos, pedindo que Deus envolva a todos numa energia de amor e paz. Vibremos, meus irmãos. Vamos envolver em nossa oração todos os doentes, todos os desaparecidos, todos os desempregados, os portadores de vícios, os nossos governantes, pedindo proteção, paz e harmonia para todos. Vibremos, meus irmãos. Vamos envolver
agora em nossas orações todo o planeta Terra, solicitando a Deus energia de amor, de paz, de harmonia e equilíbrio para o planeta Terra. Vibremos, meus irmãos. Vibremos nessa mesma sintonia pelo Brasil, desejando a luz e paz para o nosso país. Vibremos pelo Brasil, meus irmãos. Vibremos agora por todos os centros espíritas e em especial pela nossa COBEM, essa casa que nos recebe com tanto amor. Vibremos luz e paz para a COBEM, meus irmãos. Nesse momento, continuemos em orações e vibrações positivas para recebermos o passe espiritual.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, por sua presença em nossas vidas. Oremos, Pai amado, por nos orientar e mostrar sempre o bom caminho. E juntos, numa só voz, dizemos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão aos bons espíritos para encerrarmos as atividades desta noite. Muita paz, meus irmãos e irmãs.